Agora não tem volta. O Drex está chegando e vamos ter que aprender a lidar com isso. A nova moeda ainda está em fase de testes e deve chegar para o público apenas no final de 2024. Mas o Banco Central já caminha para a implementação dessa moeda digital brasileira. Segundo informações divulgadas na segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, o Banco Central decidiu batizar o primo do Pix, como a novidade está sendo chamada dentro da instituição, de Drex. O projeto, no entanto, ainda está em fase de testes e não tem um cronograma oficial de lançamento. A expectativa é que a nova moeda seja liberada para o público no final de 2024, segundo o coordenador da iniciativa do Real Digital pelo Banco Central, Fábio Araújo. O tema tem sido discutido pelo Banco Central há anos. Em 2020, por exemplo, a autarquia organizou um grupo de trabalho para estudar a emissão de uma moeda digital brasileira, tendo divulgado as diretrizes gerais do projeto em maio de 2021. Na prática, a moeda digital do Banco Central, CBDC, na sigla em inglês, nada mais é do que uma nova representação do real, só que 100% disponível em uma plataforma digital, ou seja, o Drex é o real, mas em plataforma digital. O Drex deve ter utilidade parecida com um sistema de pagamento instantâneo, o Pix, mas há diferenças importantes, entre elas, a possibilidade de compra e venda de títulos públicos, por exemplo. Dito isso, esse vídeo vem com as informações iniciais passadas pelo Banco Central, para que você possa entender o básico do que está por vir, mas uma análise mais profunda virá para vermos de fato o que nos espera sobre tudo isso, já que tem muita gente desconfiada do poder de controle que essa moeda pode trazer para o governo em relação a como usamos o nosso próprio dinheiro. O que é o Drex? O Drex é a primeira moeda virtual oficial do Brasil e também é chamada de real digital. Na prática, ela servirá como uma nova expressão da cédula física, já emitida pelo Banco Central, e será garantida pelos mesmos fundamentos e pelas mesmas políticas econômicas que determinam o valor e a estabilidade do real convencional, permitindo transações financeiras, transferências e pagamentos, por exemplo. Dentre alguns pontos, a nova moeda será emitida pelo Banco Central como uma extensão da moeda física, com a distribuição ao público intermediada pelos bancos e instituições de pagamento. Sua custódia ficará no Banco Central, poderá ser trocada pelo real tradicional em notas e vice-versa, mas o foco será as transações financeiras. A cotação frente a outras moedas também será a mesma. Não será permitido que os bancos emprestem esses recursos a terceiros, como acontece atualmente com o real físico, e depois os devolve aos clientes. Não haverá remuneração, ou seja, os recursos não terão uma correção automática. Haverá uma garantia da segurança jurídica, cibernética e de privacidade nas operações. Segundo o coordenador da iniciativa do Real Digital pelo Banco Central, Fábio Araújo, a expectativa é que a nova moeda permita que os produtos que já existem no sistema financeiro sejam oferecidos com uma variedade maior, atendendo de forma mais específica às necessidades dos usuários e a um custo mais baixo. De acordo com os especialistas do Banco Central, a ideia é que o usuário abra o aplicativo bancário ou da sua instituição financeira de preferência e encontre várias opções de um mesmo serviço financeiro, que sejam mais adequadas em termos de perfil e custos do que as disponíveis atualmente. Por que a nova moeda digital se chama Drex? Segundo o Banco Central, o nome da nova moeda digital junta uma série de elementos da inovação, sendo o D, que seria uma representação do digital, o R para representar o real, o E para representar a plataforma eletrônica e o X para representar as transações. Existem algumas diferenças entre o Drex e o real? Não. O Drex nada mais é do que uma representação digital do real, moeda oficial do Brasil, ou seja, um real 100% disponível em uma plataforma digital. A diferença nesse caso estaria na possibilidade de utilização desses recursos. Estamos falando de um dinheiro que está em cima de uma nova infraestrutura tecnológica. Então, a partir do momento em que você tem esse formato tokenizado dentro de uma blockchain, isso permite que você faça algumas operações diferentes do ponto de vista financeiro, diz Bruno Diniz, cofundador da consultoria de inovação Spiralen. Então, muito disso ainda vai ser ofertado pelas instituições em termos de produtos financeiros que vão precisar do real digital para serem ativados, por exemplo. Acrescenta o especialista citando como exemplo o uso de contratos inteligentes, também conhecido como smart contracts. Um exemplo do uso, nesse caso, seria na compra de um carro entre duas pessoas. Nessa situação,
o contrato inteligente seria firmado com o uso do Drex, de maneira a evitar a discussão de o que seria entregue primeiro, se o comprador precisa depositar o dinheiro antes de receber o carro, ou se o vendedor precisaria transferir a documentação do veículo para o nome do comprador antes de receber a quantia definida. Tudo é feito simultaneamente, porque cai dentro de um contrato que é automatizado, explica Diniz. O especialista reforça ainda que o entendimento é que, com o usuário tendo esse saldo em real digital, todo tipo de operação financeira que será feita virá com uma camada a mais de segurança, trazendo mais eficiência tanto para quem provê o serviço como do ponto de vista do usuário, que conseguirá benefícios que só podem ser colhidos com uma utilização da tecnologia blockchain. Para que serve o Drex? De acordo com o Banco Central, a ideia é que a nova moeda digital brasileira possa ser utilizada em todas as atividades financeiras já disponíveis, como empréstimos, seguros e investimentos, por exemplo, além de criar novas possibilidades de uso, como é o caso dos contratos inteligentes. Além disso, segundo Araújo, do Banco Central, a expectativa é que os custos dessas operações sejam menores, permitindo um maior acesso da população. O Banco Central ainda destaca que uma das diretrizes para o desenvolvimento da moeda digital é a interoperabilidade, capacidade de um sistema de comunicar com outro de forma transparente, com os meios de pagamento hoje disponíveis à população. Dessa forma, diz o Banco Central, os usuários poderão fazer pagamentos em lojas por meio do seu prestador de serviços de pagamento, banco, instituições de pagamento ou outras instituições que venham a ser autorizadas pelo Banco Central para tal, ou mesmo por meio do Pix. Além disso, o usuário também poderá transferir reais digitais para outras pessoas, transformá-los em depósitos bancários convencional e sacá-los em formato físico, além de pagar contas, boletos e impostos. Ou seja, poderá movimentar seus reais digitais da mesma forma que você movimenta seus recursos hoje depositados nos bancos, afirma em nota. Qual a diferença entre a nova moeda digital e o Pix? Segundo o Banco Central, enquanto o Pix é uma tecnologia de transações instantâneas, o real digital será a própria moeda em si. Qual é a diferença entre o Drex e os criptoativos? Segundo o Banco Central, os criptoativos não têm as características fundamentais para serem considerados moedas, que se presta como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta, e não são emitidas por autoridades monetárias, bancos centrais. Já o Drex e outros CBDCs, sim. Além disso, o Banco Central ainda reforça que os criptoativos, como Bitcoin e Ethereum, apresentam uma grande volatilidade, o que dificultaria o seu uso como meio de pagamento. Já no caso da nova moeda digital brasileira, ele afirma que está sendo desenvolvida para dar suporte a um ambiente seguro, onde empreendedores possam inovar e onde consumidores possam ter acesso às vantagens tecnológicas trazidas por essas novas ferramentas, e sem que, para isso, precisem se expor a um ambiente financeiro não regulado. Tô achando aqui uma pitada de querer controlar o dinheiro, mas como terei acesso ao Drex na prática? Segundo o Banco Central, os usuários finais precisarão ter uma carteira virtual em custódia de uma agência autorizada pelo próprio Banco Central, como um banco ou uma instituição de pagamento, por exemplo, para conseguir ter acesso à nova moeda digital. Ainda, segundo ele, qualquer pessoa ou empresa que deseja ter a moeda digital precisará entregar reais em formato convencional para que sejam emitidos os reais digitais correspondentes. Essa operação não será feita diretamente pelo Banco Central. Ela será intermediária por um participante do sistema financeiro, bancos, cooperativas ou fintech, ou do sistema de pagamentos pelas instituições de pagamento, ou ainda de algum novo tipo de empresa que venha a ser criada sob a autorização do Banco Central, para intermediar o acesso e a utilização de reais no formato digital. Haverá algum custo para utilizar a nova moeda digital? Segundo o coordenador da iniciativa do Real Digital, Fábio Araújo, por estar sempre associada a um serviço financeiro, é natural que os custos da plataforma da nova moeda digital estejam embutidos. A vantagem do ambiente digital é a automatização. Como você não precisa mais de um intermediário ali, você reduz muito o custo e facilita o uso da tecnologia para trocas mais baratas, além de ampliar e democratizar o acesso aos serviços financeiros. Então, tem um custo, mas esse custo parece ser muito mais barato, afirmou ele durante uma live transmitida pelo Banco Central nesta mesma segunda-feira. O Drex é seguro?
De acordo com o Banco Central, uma das diretrizes da nova moeda virtual brasileira é que ela mantenha os níveis elevados de segurança e privacidade que hoje já estão disponíveis nas operações realizadas no sistema bancário e de pagamentos. Segundo Araújo, a plataforma do Drex será acessada por meio de depósitos bancários tokenizados. Tokens são contratos que representam a custódia de algum ativo, são inscritos de forma eletrônica e são imutáveis. Se hoje eu tenho R$ 500 no banco, eles estarão tokenizados em forma de Drex para eu utilizar. Dessa forma, você mantém essa parceria no provimento de liquidez e de crédito para a economia, evitando problemas macroeconômicos que podem aparecer, diz o coordenador. Como dito anteriormente, essas foram as informações iniciais dadas pelo Banco Central sobre essa moeda que está chegando. Informações essas que eles quiseram passar. Mas como também dito antes, com certeza tem mais coisa no meio e traremos um vídeo mais completo sobre isso. Afinal, temos vários problemas para resolver para que essa moeda seja aberta a todos, como por exemplo, nem todo brasileiro tem celular com acesso à internet, aparelho mais utilizado para movimentação de dinheiro digital, dentre várias outras coisas. Vamos nos manter ligados e informados, pois nem tudo é o que parece. Esse é o canal O Enigma e você está convidado a nos acompanhar, a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.